Oi, gente. Sim, Daniel Vorcaro está considerando uma delação premiada depois da nova prisão. Ele está sendo pressionado e está ficando mais claro que a única saída dele para diminuir a pena dele é se ele começar a entregar os seus comparsas. Só que tem um detalhe sobre a delação premiada que eu vou explicar aqui no vídeo e também vou tratar quem é que provavelmente vai aparecer na delação premiada, porque tem uma reportagem do The Intercept Brasil que traz detalhes muito importantes sobre o fato de que a esmagadora maioria dos políticos e dos agentes econômicos envolvidos são ligados ao governo Bolsonaro, eram ligados ao governo Bolsonaro, foram indicados pelo Bolsonaro ao Banco Central, eu vou chegar nos nomes, ou são políticos do centrão e da extrema-direita. Da esquerda, aparece apenas uma reunião de Vorcaro com Lula e aparece apenas uma conexão com Jacques Wagner. E essa conexão com Jacques Wagner não tem nenhuma prova de nada ilícito nem com Lula. Então, mas em relação aos outros, a situação é bastante diferente. E isso conecta com uma coisa muito importante que eu preciso esclarecer para vocês antes da gente ir para a reportagem do DCM e do The Intercept Brasil. Uma delação premiada não é prova, ela leva a provas. Isso é muito importante de entender, não é? Ela pode levar a provas. Então, se alguém diz, se o Vorcaro diz, fulano de tal me ajudou em tal coisa ilegal, ele precisa apresentar provas disso ou indicar para a polícia onde essas provas podem ser encontradas. Porque a palavra do Vorcaro, sozinha, não é suficiente para condenar ninguém. Por um motivo óbvio. Pessoas mentem e pessoas presas querendo diminuir a pena podem mentir muito mais. Então, é óbvio que a fala do Vorcaro, seja qualquer coisa que ele fale aí, vai precisar ser amparado em provas, em evidências, para ele ganhar os prêmios da delação. E quais seriam os prêmios da delação caso Vorcaro venha fazer a delação? Coisa que ele está considerando, seus advogados já estão considerando. Seria fundamentalmente reduzir bastante as suas penas pelos crimes que as evidências apontam que ele cometeu. Ou seja, seria a diminuição significativa de penas. Lembra do Mauro Cid? O Mauro Cid conseguiu, com a delação premiada, tirar o pai, a mulher e diminuir a pena dele. O Mauro Cid, quando entregou o Bolsonaro. Só que o Mauro Cid entregou o Bolsonaro levando a provas, né? Seu celular já estava apreendido, já tinha um monte de prova lá. Mas ele ajudou a polícia a cruzar as provas do celular com outras provas, com outros materiais, minuta golpista e tudo mais, dizendo onde poderia encontrar. E quando as coisas foram sendo confirmadas, se mostrou, né, ficou evidente, os crimes de tentativa de golpe de Estado. E o que é que o Mauro Cid conseguiu com a delação? Diminuir a sua pena, e ele pediu, inclusive, que não investigassem, ou, enfim, livrasse a cara do pai e da esposa, né? Porque todos os dois ali estavam com problemas, né? Então o Vorcaro pode tentar livrar a cara de outras pessoas e tentar diminuir a sua própria pena, né? O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela segunda vez, está considerando seriamente fazer uma delação premiada. A ideia que foi discutida em janeiro, como uma possibilidade remota, ganhou força após a segunda prisão. As informações são do Lauro Jardim do Globo. Fontes próximas à defesa de Vorcaro confirmaram que a delação será negociada diretamente com a Polícia Federal em vez de com a Procuradoria-Geral da República. A avaliação da defesa é que a negociação com a PF oferece mais espaço para que a colaboração seja aceita, ao contrário da PGR. A negociação e tal é vista como uma alternativa que está envolvida com um esquema bilionário de fraudes e tal. Enfim, além de mudanças na equipe da defesa que podem ser necessárias para isso, né? Para colaborar. A decisão de colaborar com a justiça pode representar uma tentativa de minimizar as consequências jurídicas. Como eu disse, ele está tentando diminuir as penas, né? O tema é tratado por cautela por pessoas próximas ao banqueiro. Segundo fontes ouvidas pela CNN Brasil, a delação ainda não está formalmente na mesa, né? Mas, enfim, a defesa já estaria estudando isso para tentar reduzir a pena do Vorcaro. Mas quem é que vai aparecer? Quem é que vai aparecer nessa delação? Ele pode tentar colocar gente de esquerda. Mas se não tiver prova, não vai adiantar. Precisa ter prova.
Agora, em relação a pessoas ligadas e indicadas pelo bolsonarismo, as evidências já existem. Algumas evidências já existem. E é isso que a reportagem do The Intercept Brasil traz. O bolsonarismo atuou como braço político do Banco da Máfia, de Vorcaro. Investigações da Polícia Federal apontam que a extrema-direita, ao lado do Centrão, chamado Centrão, eu prefiro o direitão corrupto, apoiou ativamente o Master, o que distancia o escândalo de ser suprapartidário, como defende a grande imprensa. A grande imprensa trata como se tivesse todos os partidos igualmente. Não é tudo igual. Quando você vai para a lista dos deputados no celular dele, ó, olha a lista aqui, ó. Todos deputados da direita, da extrema-direita ou do centrão. São do PP, são do PSD, são do Novo, do PL, entendeu? Esse pessoal que foi citado, né? Do PSDB, enfim. Esse pessoal que foi citado. Mas aí tem algumas coisas que eu quero trazer. A prisão do banqueiro e dos seus capangas, junto com o submundo do poder, revelado pelas mensagens, deixou muita gente preocupada em Brasília. É fato que Vorcaro buscava manter uma rede de relações com figurões de todos os poderes de vários partidos. Mas, ao contrário da tese que tem se propagado, o Banco Master está longe de ser um escândalo suprapartidário. Diante de tudo que se sabe até agora, dá para dizer com tranquilidade que o braço político de Vorcaro é o consórcio das direitas, leia-se bolsonarismo e centrão. Isso não é novidade, mas é preciso lembrar. E aí tem elementos aqui, ó, do berço. Se o presidente do Banco Central, indicado por Lula, Galípolo, liquidou o Banco da Máfia, o presidente indicado por Bolsonaro estendeu o tapete vermelho. O Banco Master nasceu sob uma estranha bênção do Banco Central durante o governo Bolsonaro. A autorização foi assinada pelo então diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, que depois passou a trabalhar clandestinamente para o banqueiro dentro da autarquia. Aqui uma acusação gravíssima. Segundo a Polícia Federal, ele e outro funcionário do Banco Central trabalhavam para influenciar as decisões do órgão. Esse homem, que virou capanga do Vorcaro, foi nomeado pelo Bolsonaro. E o Vettel, Fabiano Vettel, cunhado do Vorcaro, é o maior financiador da campanha do Bolsonaro. Foi quem trocou a grana. E o Fabiano Vettel também é o maior financiador da campanha do Tarcísio de Freitas. Eu não vou cansar de dizer isso. Já falei isso várias vezes, tem um monte de reportagens sobre isso, vou insistir. As campanhas eleitorais de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas foram irrigadas com dinheiro da rede de contato de Vorcaro. Seu cunhado, que também foi preso, era o operador financeiro da quadrilha. Ele foi o maior doador individual das campanhas do governador, com 3 milhões de reais, e do ex-presidente e atual presidiário Jair Bolsonaro, com 2 milhões em 2022. Né? Além disso, o presidente do PL revelou no início de março que Vorcaro depositou outros 3 milhões direto na conta particular de Bolsonaro, o que é um evidente crime eleitoral. Desses 3 mais 2 é que vem o número de Vorcaro. O Zettel colocou 5 milhões na campanha, 5 milhões de reais na campanha do Jair Bolsonaro. Mas o Zettel não é o dinheiro dele. Vocês entendem? Era o dinheiro do esquema. Ele não botou 5 milhões de reais do dinheiro dele na campanha do Bolsonaro. Ele botou 5 milhões de reais do esquema. O grande amigo da vida. Aqui é o Ciro Nogueira. Isso está no celular do Vorcaro. E o Ciro Nogueira é o maior amigo, né, que fez um monte de coisa para favorecer ele, né? Aliado de primeira ordem do Vorcaro. Além desse, há uma cacetada de outros nomes bolsonaristas que estão de alguma maneira na teia. Tem Cláudio Castro, Ibanez Rocha, e mais um monte de bolsonaristas com relações suspeitas com a máfia de Vorcaro. E os políticos da esquerda? Tem uma reunião com o republicano de Vorcaro com o presidente, depois do encontro o banco foi liquidado, então longe de proteger o banqueiro, a reunião com Lula não adiantou nada para o Vorcaro, né? E ele foi preso, né? Outro ponto a gerar a proximidade de Vorcaro com Jacques Wagner, que sugeriu a indicação de Ricardo Lewandowski, que tinha acabado de sair do Supremo, para prestar consultoria jurídica para o Banco Master. Não há crime nisso, e até o momento nada sugere que tenha favorecido Vorcaro, mas, claro, cabe investigação. Né? Mas olha como as ligações com a esquerda são mínimas. Com a direita e a extrema-direita, tem Banco Central, tem compra de crédito falso, tem financiamento do Zettel. É uma verdadeira montanha.
Então, se o Vorcaro resolver delatar e quiser apresentar provas, eu estou antecipando mais uma vez. Porque eu quero lembrar que eu antecipei aqui no canal que os contatos dominantes no celular do Vorcaro seriam pessoas da extrema-direita, da direita e do centrão. E as reportagens confirmaram tudo que eu falei. Tudo que eu falei foi confirmado. Mas eu não tenho bola de cristal. Eu disse isso porque eu pesquisei quem é que estava frequentando as festas do Vorcaro. E a maioria era o pessoal da direita e da extrema-direita. Eu falei isso porque eu já sabia do financiamento do Fabiano Vettel, que eu sabia que não era dinheiro dele. Era dinheiro do esquema. Eu sabia disso como? Porque ele era operador financeiro do esquema. Ele não ia colocar 5 milhões de reais do dinheiro dele na campanha do Bolsonaro. Sozinho, sem consultar o Daniel Vorcaro, sem consultar seus aliados, né? Enfim, esse seria um escândalo suprapartidário? Não. O Banco Master nasceu e cresceu durante o governo Bolsonaro. Seus sócios irrigaram a campanha eleitoral de Bolsonaro. Bolsonaristas trabalharam no Congresso para favorecer o banco. Se Bolsonaro tivesse sido eleito, hoje teríamos o maior doador financeiro da campanha envolvido no maior escândalo da República. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Então, esse escândalo, né, ele tá integralmente, tá todinho lá no colo da extrema-direita, mas a extrema-direita tá querendo fingir que não tá. Tá querendo que as pessoas esqueçam do seguir o dinheiro do Fabiano Vettel, que não é dele, né? Como eu disse, foi o dinheiro que ele depositou, mas que ele estava ali operando um dinheiro de um esquema, né? Gente, isso é muito importante vocês compartilharem. E se o Vorcaro resolver indicar nomes da esquerda, se lembrem que a palavra dele não significa praticamente nada. O que interessa são as provas que ele vai apresentar ou vai levar a polícia a coletar. E são as provas que vão definir quem vai ser condenado ou não nesse caso. E assim que deve ser, diferentemente do que a mídia corporativa está fazendo. A mídia corporativa está usando isso como uma Lava Jato 2.0 para tentar diminuir as forças do governo Lula, principalmente porque a mídia corporativa está indo ao lado da classe dominante porque não quer o fim do 6x1. Vulgo Folha e outros veículos aí que vocês sabem, né? A Folha de São Paulo e outros veículos que vocês sabem que tem se posicionado contra o fim da escala 6x1. É isso aí. Se você quer ganhar um dinheiro, gente, divulgando ideias de esquerda, se você pode se tornar afiliado dos meus cursos de forma gratuita, sem gastar um único real. Basta você se cadastrar no site do Hotmart, que é a maior plataforma de cursos do mundo, né? Eu acho que é do mundo. Do Brasil, com certeza é maior, mas parece uma coisa global. E você se torna afiliado com um clique, sem gastar um real. E aí você vai ter o seu link e você começa ganhando uma comissão de 20% divulgando esse link. Você pode ir para comunidades de pessoas que têm interesse em cursos de esquerda, com ideias de esquerda, ou que querem melhorar sua formação. E aí, se você conseguir 13 vendas do curso, de qualquer curso, ou de 13 vendas no total, se você divulgar vários cursos, você passa, se você me comunicar, a ganhar uma comissão de 40%. Você me avisa que conseguiu chegar a 13 vendas, eu mudo o valor da sua comissão e, além disso, você tem o direito a participar de uma live aqui no canal contando da sua experiência como um vendedor afiliado do canal A Nova Máquina do Tempo. Essa é uma oportunidade que eu acho que é muito legal para todo mundo participar. Não tem custo nenhum. Zero. Não tem custo. Viu? E eu sinto que as pessoas estão com uma desconfiança que eu entendo, porque tem muita coisa errada rolando na internet, mas não é o caso dessa iniciativa. E o link, trazendo mais detalhes, está no comentário fixado. Se você quiser simplesmente colaborar com o canal, pode se tornar membro, apoiador, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br, pode fazer um dos nossos cursos, tem muitas alternativas para você. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é A Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.